É, queridos, o nosso tributo está chegando. Começamos fevereiro já, né? É no terceiro fim de semana. Então, nós estamos no primeiro, depois tem dia 8, dia 14, dia 15, dia 13, 14, 15 e 16. Nós teremos aqui na igreja o tributos ao Rei Jesus. Vai ser noites de bênção, noites de buscar o Senhor, enquanto o mundo é um tempo difícil para o povo, porque lá fora é outro louvor para outros deuses, né? E nós aqui estaremos louvando o nosso Senhor, né? As crianças podem sair, hoje jovens e adolescentes ficam aqui, viu? Se você tem dízimo ou oferta, vem entregar. Vamos orar por você, pela sua vida. Hoje nós teremos uma aula com a Giane sobre o que a igreja crê, o Estatuto da Manancial, para nós sabermos por que nós estamos aqui, o que nós estamos falando. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Te agradecemos pelo teu povo que conseguiu chegar aqui, Senhor, em tempo de oração, de busca do teu poder, Senhor amado. Nós queremos te louvar, queremos te engrandecer por tudo, Pai querido. Cuida das nossas crianças, cuida dos professores que estão ali, orientando elas na tua palavra, Senhor querido. E também eu quero abençoar a vida da Giane, Senhor, que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Que a tua presença esteja no nosso meio, Pai. Nós te adoramos, nós te rendemos graças, Senhor. Nós abençoamos o pastor Jefferson nessa viagem, Pai. Cuida dele, Senhor. Cuida de cada um que esteja viajando por trabalho, Senhor, por passeio. Cuida do teu povo, Senhor. Anime, Senhor, o teu povo para que venha saber da tua palavra, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Giane. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Me foi dada a tarefa de falar sobre o que cremos, o que é Manancial de Sião, crer e o que vivemos. E quando o pastor Jefferson conversou comigo, eu falei, amém, vamos alinhar, né? É começo de ano, muitos que chegaram ainda não ouviram sobre isso. E a gente tem alguns membros novos na igreja. E os que não são tão novos podem me ajudar. Amém? Eu vou precisar de um diácono com o microfone, que vocês vão me ajudando a ler os versículos. Aí eu vou pedindo. Queridos, algo que Deus sempre falou na vida dos meus pais, e eles sempre ensinaram a mim e minha irmã, é sobre contar a história. Todo setembro, quem já frequenta aqui há bastante tempo sabe que nós comemoramos o aniversário da igreja. E porque é importante a gente lembrar de onde a gente começou, como começou. E em todos os lugares que a gente chega, é importante você conhecer a história. Porque às vezes você chega, está tudo pronto, né? Hoje, olhando aqui, está tudo pronto. Então, eu queria que o Mike, você passa o próximo slide, ó. Essa foi a primeira EBD da Igreja Manancial de Sião, né? Depois de um ano de oração na casa da pastora Miriam, meu pai e minha mãe, passando por um período muito difícil, mas eles tiveram a direção de orarem todas as
quartas-feiras, mãe, acho que era, né? Na casa da pastora Miriam, do Mauro. E a família da pastora Miriam, a família do pastor Jefferson e a família da Bel, que é pastora também, hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular. E numa quarta-feira foi conversado que precisava-se começar uma escola dominical ou uma igreja. E então, em setembro, dia 23 de setembro de 2001, aconteceu a primeira EBD da Igreja Manancial de Sião. E no domingo seguinte, já não coube nessa salinha, que era a sala da nossa casa. Já espremeu mais, veio crianças, e assim foi. Todo setembro a gente conta essa história. Hoje eu não vou contar essa história, tá? Mas é só para dar um resuminho. O Senhor, depois de um tempo, levou esses irmãos e mais alguns que se ajuntaram para o Prevê Objetivo, numa sala de aula. A sala de aula ficou pequena. Aí o Senhor deu o prédio ali na Ezequiel Ramos, e depois o Senhor deu esse prédio. Depois que meu pai partiu, o Senhor nos deu esse prédio. E nós já estamos aqui há 10 anos. Então, só para a gente saber, né, que tudo tem uma história, e aonde a gente chegar, é importante a gente conhecer a história. Procure saber com quem está há mais tempo aqui. Tudo que já passou, quantas coisas já vivemos. E glorificamos a Deus por tudo isso. Amém. Pode passar o próximo, Mike, por favor. Vamos lá. A nossa igreja é uma organização religiosa, apolítica, de caráter religioso. Isso está no nosso estatuto, tá? Sem fins lucrativos, sem distinção de classe, sexo, raça ou cor, com sede e fórum na cidade de Bauru, legalmente registrada, fundada por um grupo de cristãos que creem na Bíblia Sagrada, sob a direção da pastora Osnilda Rodrigues, e fundada pelo meu pai, pastor Lelo Rodrigues, em memória, e faz muita falta. Quando a gente fala em organização, é algo que eu louvo a Deus porque é uma característica da nossa igreja, a organização, né? A nossa igreja é pequenininha, mas é organizadinha, né? É pequenininha, mas é limpinha. E a gente preza pela organização, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião com o Ministério de Louvor, falamos muito sobre isso, sobre o zelo na casa do Senhor. E você que participa aqui, você também é responsável por esse zelo da organização. Não precisa, é a nossa casa, é a nossa casa. Outro dia, passei aqui, tinha um copinho aqui peguei o copinho, falei, não, aqui é minha casa, vou arrumar. Às vezes alguém esqueceu, por distração, eu já esqueci algumas vezes, alguém deve ter recolhido. Então, nossa comunidade tem essa característica de zelar e de cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós somos uma igreja obediente à palavra de Deus. E somos dizimistas, ofertantes, e o dinheiro que entra dentro desta casa é considerado com muita responsabilidade, para que não seja usado de maneira errada. Usamos com temor. Se temos tudo isso é porque o Senhor nos deu. Não temos aqui na igreja milionários, grandes empresários. E isso é um dos milagres da nossa casa. Porque tudo que temos, sabemos que veio do Senhor. Amém. Amém? E o Senhor uma vez falou, vai ser pelas moedinhas. Vai ser pelo trabalho e o esforço dos irmãos. E é isso mesmo, essas paredes, o ar-condicionado, a cadeira, tudo que temos, foi o Senhor que nos deu. Amém. Para que ninguém se glorie. Amém? A nossa missão, toda instituição tem uma missão, e nós temos também, né? Então vamos lá, missão, anunciar o Santo Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos,
descritos na Bíblia Sagrada, utilizando todos os meios de comunicação existentes para esses fins. Uma pausinha aqui. Quando aconteceu a pandemia, o Senhor levantou um ministério que não existia aqui na igreja, que é o Ministério da Mídia, né? E foi preciso. A igreja se reinventou na pandemia. E nasceu, então, e ontem, na nossa reunião com a mídia, na hora que o Marcelo fez uma oração, ele falou: Senhor, obrigado, porque eu posso trabalhar na tua casa. E, irmãos, eu já subi ali algumas vezes, né? Às vezes a gente acha, tá lá naquela sala escura, o Maico, o Marcelo, os meninos. Ali é um lugar de adoração também. E o Senhor tem feito coisas incríveis através da vida deles. Nós temos um diferencial hoje, que são as luzes, uma fumaça que sai ali de trás, as caixas de som, tudo isso que a gente tem, a gente não tinha. E eu vejo os meninos ali servindo ao Senhor, adorando. Falar, tá ali, apertando o botão, desapertando o botão. Não, é tudo muito estudado. Os dois trabalham ali, e quem também auxilia ali, trabalha em sintonia, e há reverência dentro daquele lugar. Pastor José. A gente lembrar que as primeiras transmissões aqui, o André vai estar bem por dentro também, era feito por um celular. Né? Era tudo feito a transmissão através de um celular. Aí entrou essa equipe que o Senhor separou para Ele e para abençoar essa igreja. Esses meninos que nós temos aí, né, o Maicon, o Marcelo e os demais, o Alexandre, né, o Reige, foram homens levantados por Deus para trazer a tecnologia e a qualidade que a igreja tem. Amém. A Edilane quer falar. Se tiver mais um diácono com outro microfone, acho que fica mais rápido. Olê, eu vou usar o da minha mãe, a Marina usa esse aqui. Alô. Irmãos, eu fico na câmera e eu fazia uma ideia muito, assim, diferente, né? E errada, vamos assim dizer, do pessoal que fica lá em cima. Vou até olhar para eles, porque eles são... E eu fiquei um tempo com eles lá para poder aprender, né, como que era, como entender a parte de trás primeiro, para depois eu aprender aqui. E eu sentei, né, falei, não, vamos ver como é que eles... Né? Gente, é muito gostoso, porque eles cantam, eles batem palma, eles oram. Na hora que vai orar pelos pedidos de oração, eles ficam em pé, eles impõem as mãos e eles oram junto. Então, a gente não vê eles daqui, mas eles fazem isso. E, assim, eu aprendi muito com vocês, viu? Eu agradeço a Deus por isso. E tenho aprendido. Então, a gente, às vezes, faz uma ideia errada de quem está atrás. Os meninos aqui também, olha... o Reiger, de vez em quando, ele está aqui, ele, glória a Deus! Eu até assusto ali na câmera, porque ele dá né? Então, assim, a gente faz uma ideia errada, né? Eu também, quando eu estou na câmera, vocês podem ver que eu fico dançando ali, bato na câmera, sai tremido a imagem, mas a gente vai andando, tá? Então, assim, mais para os irmãos saberem que eles louvam ao Senhor também onde eles estão. E pegando o gancho, já aproveitando, precisamos de servos nessa área. Né? Se você está aqui na igreja e tem vontade de aprender e tem vontade de servir ao Senhor e compromisso com Deus, temos vagas. Amém? Amém. Continuando. Nossa missão: invocar, glorificar, cultuar e obedecer unicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem igreja que não, tem outros vieses. A nossa não.
fazer adeptos da obra através da pregação do arrependimento para perdão dos pecados e batizando-os conforme a palavra de Deus. Nossa visão, ser uma igreja, pode mudar, Mike. Nossa visão, ser uma igreja fiel à doutrina bíblica. A palavra de Deus para a igreja Manancial é a única regra de fé e prática. Amém? Não temos outro livro que nos instrui, é a palavra. Algumas denominações falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E pasmem, são denominações onde as pessoas vão buscar a profecia. Nós não falamos isso aqui, nós falamos que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não um caminho, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus leva a Deus. Ele é o caminho. Amém, irmãos? Vamos lá. Alcançar vidas para Cristo e plantar novas igrejas. Esse é um projeto, um sonho. Precisamos orar mais por isso, porque precisamos implantar mais igrejas. Amém? Você se compromete hoje em orar por isso? Precisamos povoar a cidade de igrejas. Mas tem tanta igreja. Enquanto o nosso país, né, nos permite, a gente tem que aproveitar. Quantos países querendo pregar a palavra e não podem? Então, um alvo de oração nosso. Amém? Ser um referencial de restauração, amor e ensino. A igreja não é um hospital para os terminais. A igreja é um hospital para as pessoas virem doentes, enfermas, tanto da alma quanto do corpo, e saírem curadas, né? Então, a restauração. Prezamos pela restauração da vida dos irmãos. Fazer adeptos, esse eu acho que eu repeti na visão, mas esse é da missão. Fortalecer a vida espiritual das famílias através do estudo da palavra de Deus e gerar melhorias na sociedade. Precisamos pensar nisso. O mundo está cada vez pior. E a igreja? Qual é o papel da igreja? É fazer a diferença na face da terra. Então, não pode estar cada vez pior. A gente precisa mudar essa visão. Nós somos famílias comprometidas com o Senhor que precisamos fazer diferença na sociedade. Valores, a próxima. Nossos valores, palavra de Deus, a Bíblia como autoridade suprema em fé e conduta. Já falamos isso? Batismo no Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja pentecostal. Nós buscamos o batismo no Espírito Santo. Nós cremos nos dons espirituais. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. E santidade, irmãos, viver uma vida consagrada a Deus. Muitas vezes você fala, eu estou passando luta, ataque do diabo. Ele não vai parar de trabalhar. Mas algo que te blinda das investidas do diabo é você ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade, aí você fala, eu vou ser um santinho. Não, é separado desse mundo, separado das coisas que o diabo tem para nos oferecer, que são muitas. Então, vigie. Nós temos o adversário que anda ao derredor. Ao derredor é um pouco para lá, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Amém? Então, ele pode rugir o quanto ele quiser. Se a gente está em santidade, se a gente procura uma vida de santidade, então, vigiando nos olhos, na boca, né, todos os sentidos, a gente precisa vigiar, porque ele não para de trabalhar. Ele não tem preguiça. Ele não brinca de ser diabo, né? Amém? Unidade. Agir como o corpo de Cristo. Procure a unidade na igreja. A gente ouve, né? Aqui não, mas assim, igrejas que tem muitas brigas, um fala do outro. Aqui não.
mas a gente tem que procurar isso. Viver em unidade, procurar saber, né? Meu irmão está precisando de algo, eu posso ser útil. Né? Não é vir aqui à igreja. Quantas vezes a gente vem, louva, chora, abençoado, recebe, pega o carro e some. Né? Não pergunta, meu irmão, está precisando de alguma oração? Está precisando... Mas assim, fale, peça. Porque, às vezes, por uma coisinha que você fala, a gente pode ajudar, o outro irmão pode ajudar. Então, vamos, né, manter esses valores. Missão e amor, paixão por evangelizar e amor ao próximo. Isso tem que arder no nosso coração. Evangelizar não pode ser só um evento esporádico. A Marina ontem deu uma ideia para o louvor. Vamos subir a Batista de Carvalho, tocando o violão e cantando. Tem muita gente parada na rua olhando para o nada, né? E eu falei, não, é uma boa ideia. A gente precisa ter movimentos de evangelização, não uma vez por ano, o tempo todo. E você, onde você trabalha? Onde o Senhor te colocou, Ele te deu um púlpito. Oh, como assim? Sim, ali é o teu lugar de testemunho. Como você age? Quais são as suas palavras? Quais são os seus comportamentos diante das situações diárias? Domingo aqui é o dia mais fácil de ser crente. Mas a igreja de segunda-feira é a verdadeira, porque é o que você é. Então, aqui a gente se abastece, é bom. Você fala, estou abastecida para mais uma semana. Mas e aí? E amanhã? Esqueceu o que foi falado hoje? Já começa, né, de uma maneira... Então, esses são os valores que temos. Próximo, Mike. Você tem aí a sua palavra? Você tem aí a tua Bíblia? Ela é infalível. Ela é inerrante. E ela é suficiente. Amém? O que é inerrante? Infalível, porque não falha. Inerrante, que não comete erros, que não se engana. E suficiente, não precisamos... Claro, podemos ler outros livros cristãos? Podemos. Mas nada se coloca no lugar da palavra. Amém? Vamos lá, então, o nosso primeiro cremos. Inspiração das Escrituras. Eu vou pedir, então, vamos que, irmã Cidinha, a senhora abre 2 Timóteo 3, 14 e 17. O pastor Rui, 2 Pedro 1, 21. Então, primeiro, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Enquanto a irmã Cidinha encontra, a inspiração das Escrituras, nós cremos que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são verbalmente inspirados por Deus. E única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. A gente ouve às vezes assim, para mim só vale o Novo Testamento, que é depois que Jesus veio. Não, a nossa igreja crê na palavra de Deus completa, no Antigo e no Novo Testamento. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que
o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Amém. Quem escreve isso é Paulo a Timóteo, né? Então, quando ele fala toda a Escritura, ele não está falando só sobre depois de Jesus. Ele está falando toda. Toda é toda. Então, toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. A EBD trata-se do nosso estudo, do ensino da palavra, né? Para a repreensão. Muitas vezes, quando você estiver passando luta, crise, é a palavra que vai te repreender e vai te abrir os olhos para falar, você está errado nisso. Quanto mais você conhece a palavra, mais rápido você se arrepende do teu pecado. Quanto mais entra essa palavra dentro de você, mais instruído você fica, mais corrigido você fica, mais educado na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Uma vez eu passei por uma situação no meu trabalho e fiquei muito mal, chorei muito porque eu fui acusada de um erro, né? E eu falei, meu Deus, né? Um erro num procedimento lá, num curativo. Mas, assim, não tinha nada de muito errado, porque era só uma questão de uma pomada lá que eu tinha que usar. E eu não tinha a pomada e acabei fazendo sem, porque eu não tinha o material para fazer. Mas aquilo me incomodou e aí o Senhor falou comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Eu falei, não, Deus, é difícil ser perfeito. Mas o Senhor falou para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então, aqui, Paulo repete também. Então, a palavra traz para a gente, Deus seja perfeito, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Forte, né? Então, temos aí esse respaldo. Até ia falar para vocês, se quiserem marcar na palavra, aí, todas as referências bíblicas. Se alguém perguntar, nós cremos nisso, por quê? Está aqui, tá? 2 Pedro 1:21, pastor. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Mais um, né? Versículo que nos respalda. Que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Amém? Próximo ponto. Trindade Santa. Em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coexistentes, eternos, oniscientes, atributos que são só dele. Onisciente, ele sabe de tudo, o tempo todo. Onipresente, ele está em todos os lugares, o tempo todo. E onipotente, não há nada impossível ao nosso Deus. Amém? Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Não cremos na teoria da evolução. Somos criacionistas. Temos um Deus criador de todas as coisas. Gostaria que alguém abrisse, pode ser aqui por esse lado mesmo, Maria, Deuteronômio 6:4. Pastor Fernando, Mateus 28:19. Lúcia, você quer ler? Não? Bianca. Cidinha. Você lê Lucas 1:35, por favor? Então, nessa sequência, Deuteronômio 6:4. Quem estiver anotando aí. Shema, ouve, ó Israel,
Yahvé, o nosso Senhor é o único Deus. Então, estamos falando aí do Senhor, Deus Criador, o único Deus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos aí as três figuras. E Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eu vou ler aqui João 1,14, que é: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Eu coloquei aquela foto ali porque eu acho que representa bem, ó. O Pai lá em cima, né? A luz que está lá em cima, o Filho aqui na terra e o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba. É o nosso Deus. Aonde um está, os outros dois estão. E quando o amor dele é tão grande que quando ele vai para o Pai, ele fala: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E isso que nos garante o consolo, o ensino. Então, quando você pega essa palavra, né, que a gente crê como regra única, você lê ela junto com o autor, né? Quem é o autor dessa palavra? Quem é esta palavra? O próprio Jesus. Ele estava na criação. Quando o Senhor fala, façamos, os três estão juntos. Façamos, não ele falaria, eu vou fazer, eu faço. Façamos. Então, nesta palavra, quando você lê, é o único livro que o autor está do seu lado. E está dentro de você, te revelando. Esse é o papel da Trindade e do Espírito Santo. Criação do universo, próximo ponto. Cremos na criação do universo pelo Deus Trino e de tudo que nele existe, feito do nada, somente através da sua palavra, conforme relatado no livro do Gênesis. Tudo foi criado pela palavra. Jesus é a palavra. Jesus está na criação. Então, vamos lá. Hebreus 11, 3. Quem pode ler? Pode erguer a mão. A irmã Rosângela aqui vai ler. Vai lá. Quem quer? E 2 Pedro 3, 5. Pastor Cristiano, depois o senhor lê esse para a gente. 2 Pedro 3, 5. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. 2 Pedro 3, 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio das águas subsiste. Amém. Então, queridos, criação do universo é outro ponto polêmico, né, no mundo que vivemos. Existem pessoas que creem que numa explosão, N teorias. Nós cremos pela fé. Eu gosto aqui de Hebreus 3, 11, 3, porque nós somos pessoas que vivemos pela fé. Né? Nós somos as coisas loucas para confundir as sábias. Porque nós cremos em coisas, né? Quando você fala, às vezes, para uma pessoa de fora, não, o Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias lá dentro. Aí a pessoa olha para você e fala, você acredita nisso? Né? Mas é pela fé, a convicção que a gente tem. Então, a criação do universo, nós cremos que o Senhor é o Criador do nosso universo. Quarto ponto, Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem,
na concepção e no nascimento virginal de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na sua vida sem pecado, em seus milagres, em sua morte vicária e expiatória, em sua morte e ressurreição física dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo, assentando-se à destra do Pai. Esse é o nosso Jesus, nós cremos nele, né? Ele é 100% Deus, 100% homem. Por que isso? Para a gente saber que ele veio, passou, ele não precisava se destituir da sua glória, ele não precisava abrir mão do céu, mas por amor e por obediência ao Pai, e os três são um, ele vem para mostrar para a humanidade, né? Ele vem como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e para mostrar para mim e para você, nós conseguimos, nós vamos passar. Ele sem pecado foi injuriado. Nós com o pecado, quando somos injuriados, a gente sofre, a gente chora, a gente quer se defender. Ele sem pecado foi caluniado, foi cuspido, foi vilipendiado. Atrocidades fizeram com o nosso Jesus. Mas não existe amor maior. Não existe amor maior. E é isso que quando a gente está passando por dificuldade, falar, Senhor, eu fui injuriada. O Senhor também foi, o Senhor sabe o que é isso. Me ajuda a vencer essa injúria, né? Me ajuda a vencer essa injustiça. Lucas 1, 30, 35. Vamos falar um pouquinho só sobre... Pode. Lucas 1, 30, 35. Romanos 8, 34. Quer ler, irmão? Ai, gente, lê aí pra gente. Quer ler, irmão? Chega na autoridade aí, Rose. Romanos 8, 34, Diego. E mais alguém já abre Atos 1, 9, por favor. O primeiro é Lucas 1, 30, 35. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Até o 35, né? Até o 35. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, essa é uma parte que a Igreja Católica, ela crê que Maria permaneceu virgem, né? Então, nós cremos o seguinte, que Maria foi a mulher escolhida pelo Senhor para gerar o Filho de Deus. Não tem em Jesus nem óvulo de Maria, nem espermatozoide de José. Jesus é 100% concebido pelo Espírito Santo dentro do útero da mãe dele, Maria. Amém? E ela era virgem, né? Então ela foi escolhida também por ser uma moça que não tinha tido relações ainda. E louvado seja Deus pela vida de José, porque ele encarou uma situação que poucos homens encarariam naquela época, né? E preservou a vida de Maria. Até porque, se Jesus tivesse o sangue vindo de Maria, ele herdaria o pecado de Adão, não é?
Então, ele não tem nada mesmo de Maria. É o que hoje nós chamamos, eu creio, a barriga de aluguel. Não é? A pessoa somente gera, ela gera. Mas Jesus, ele nada tem de Maria, porque eu acreditava que tinha o sangue, o óvulo de Maria. Mas se ele tivesse, ele herdaria os pecados. Ele seria pecador. E a palavra do Senhor diz que ele não tem pecado nenhum. Então, ele não tem a descendência de Adão, que é gerada pelo sangue, não é? Amém. É isso mesmo. Amém? Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes de que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Então, falou sobre o nascimento, falou agora sobre o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Atos 1:9. Pastor José. Atos 1:9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Esse é o Jesus ressuscitado, que a sua ascensão ao céu. Ele retorna ao céu, né, vitorioso. E em Hebreus 1:3 fala, ele que é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O nosso Deus ele reina, ele é majestoso, ele está assentado à direita de Deus Pai. E ele governa todo esse universo. Glória a Deus por isso. Lembrando aqui, morte vicária. Volta só um pouquinho, Mike. Morte vicária significa substituição. A palavra vicária. Jesus agiu como um substituto no meu e no seu lugar, sofrendo as penalidades que cabiam aos seres humanos. E morte expiatória é a satisfação. Refere-se à remoção da culpa e dos efeitos do pecado. Jesus, como Cordeiro de Deus, satisfez a justiça divina, removendo a ira contra o pecado e reconciliando o homem com Deus. Missionária Cidinha. Ai, Jeane, me perdoa, eu não quero aqui criar confusão, tá? Mas é que eu fiquei assim um pouquinho abalada com essa palavra de que não tinha óvulo, não tinha sangue humano, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas era também 100% homem. Sim. Então, eu fiquei em choque agora. Eu falei, Jesus, a gente fica mesmo. Nos ajude a entender isso, porque ele era também homem, né? Sim. Não, ele era só que o Senhor, nosso Deus Pai, ele tem poder para todas as coisas. E ele, quando descerá sobre ti o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce em Maria, é para a concepção. Porque é o que a irmã falou, se tivesse sangue de Maria, óvulo de Maria, a semente do homem, do homem pecador, ele não poderia acontecer. Porque ele veio em homem, mas ele é 100% Deus. Porém, 100% homem. Só foi a concepção 100% de Deus. Algum pastor quer me ajudar? Não, corre. Ele foi criado pelo Senhor, nosso Deus Pai, da forma que Deus pode todas as coisas, irmãos. E a concepção de Jesus é 100% do Espírito Santo. Não tem óvulo, não tem espermatozoide. Pode falar, Maria. É isso que você falou, só na concepção. Por quê? A partir do momento que ele foi dentro, né, foi concebido, ele foi alimentado pelo sangue de Maria.
Por isso que ele ficou homem, porque ele usava esse sangue aqui, né? Não era Deus, né? Deus, mas assim, não tinha tinha esse sangue aqui, Sim. que ele foi alimentado os 9 meses, passou por todo o processo. É só a concepção. Parou ali. Aí ele foi homem até a morte de cruz. Ele é concebido 100% pelo Espírito Santo. Alguém quer falar mais? Ele, para vencer o pecado, ele tinha que ser homem, né? Sim. Senão ele não venceria, né, se fosse como Deus. Deus é onipotente, pode todas as coisas. Então, para que vencesse o pecado, vencesse a morte e vencesse o diabo, era necessário um homem, ser humano. Então, Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Santo, homem, aliás, Deus, mas numa mulher, ser humano, homem. Então, ele tinha essas duas características, né? Na hora que ele precisou, né, agir como homem, ele agiu. E foi quase todo o ministério dele assim. Para transformar os pães, né, aliás, para a multiplicação dos pães, ele usou a fé, como qualquer ser humano pode fazer, né? E seguiu, a Bíblia nos mostra perfeitamente que Jesus sempre agiu como um homem absolutamente de Deus, e não como Deus. Ele se cansava, né? Ele não viveu aqui como Deus. Ele fazia os milagres, mas tudo em direção, tudo ele pedia ao Pai, né? Tudo fazendo a vontade do Pai. Mas a Bíblia fala que ele dormiu na tempestade, né? Ele falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele chorou. Então, ele era homem, né? Mas eu buguei com essa informação também. Sabe onde eu aprendi isso? No IFC. Porque uma vida toda, eu nunca ouvi isso ser falado assim em público. E a gente precisa buscar a revelação. Porque assim, tem verdades na palavra, e muitas vezes quem faz a aula aqui sabe, a gente para assim, ó, e fala: que horas que eu aceito Jesus mesmo? Porque eu acho que nem crente eu sou ainda, de tanta revelação que tem e a gente desconhece. Então, me impactou isso também, Cidinho. E eu falei: não é possível, mas ele era homem. É a mesma dúvida. E ele sendo homem, né, ele aprendeu todas as coisas por aquilo que sofreu. Hebreus 4. Amém. O pastor Fernando quer falar. Então, dentro do plano da Trindade, na formação, a gente acredita o seguinte, que Deus, vamos falar assim, fez a posição de Jesus, onde que Maria reconhece que ela é uma pecadora, que diz claramente, tá certo, que Ele é o Senhor e Salvador dela, o próprio Filho que está ali, mas que existia uma situação que ela não poderia passar por essa posição do sangue fazer parte do Cordeiro. Porque dentro da situação o Cordeiro tinha que ser perfeito, para passar por tudo aquilo que ele ia passar. Então não existe nenhuma ligação humana nessa posição de Jesus em Maria. Então ela simplesmente foi uma portadora da unção do Espírito sobre a vida humana, nada mais que isso. Então, mas ela é bendita por ser escolhida por Deus. Escolhida. Então ela vai ser sempre a bendita, tá certo? Assim também como aconteceu um dia que uma irmã falou: eu sou igual a Maria. Eu falei: puxa, o anjo falou com você hoje? Tá certo? Então é uma situação meio estranha, porque Deus tinha esse propósito em Maria. Assim como tem em todos nós um propósito. Amém? E ela é uma mulher admirável também. Tudo que ela passou, né? Eu vejo assim que às vezes a veneração, né, em Maria que existe, né, na vida de muitas pessoas, é por admirá-la, né? A gente admira, a gente não venera, né? Porque a gente reconhece que ela foi escolhida pelo Senhor,
Fala, pastor. A Bíblia diz que ela foi gerada pelo Espírito Santo, ponto. Quem pode contestar isso? Agora, alguém ou um ser para poder nos transmitir o plano de Deus, a vida de Deus, teria que ser alguém semelhante a nós. E a Bíblia, porque se viesse alguma coisa diferente, podia dizer, você nada tem de mim, você não me conhece. Mas o texto lá em Hebreus fala assim que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas ele, como nós, foi em tudo tentado, porém sem pecado. Por isso, nós temos confiança em nos aproximar dele e pedir socorro em tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? É quando eu passo por crises, eu passo por situações que ele vivenciou. Ele foi trocado, ele foi humilhado, ele foi chincalhado, deram uma coroa de rei para ele. E a gente identifica as nossas idas, o ser humano, com ele. Porque tudo aquilo que você pensar de sofrimento, de experiência, ele já passou, mas sem pecado. E a nossa irmã ali foi muito feliz em dizer a respeito do sangue contaminado pelo pecado de Adão. Nós somos exatamente a feitura deles, criado por ele, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. É esse o nosso Rei, o nosso Senhor. Amém. Eu vou pedir para os pastores tirar o microfone deles. Estou brincando. Pode falar, pastor. Amém, pastor Rui. Obrigado. Eu acho o seguinte, que é uma pena a igreja não estar aqui completa. Sabe, a escola dominical, a gente tem fundamento, a gente tem de tudo que está sendo visto, mas a igreja precisava estar aqui. Sim. Esses pontos que a gente está estudando, na verdade, eu estou só apresentando, né? Cada capítulo, cada ponto demanda N estudos, né? Então, assim, meu objetivo hoje era apresentar. E é bom levantar os questionamentos, porque é aqui que a gente tem que aprender, né? A gente começou numa EBD, então, a EBD é para os fortes. Quem está aqui são os fortes. Realmente. Mas então, não cortando você, a gente olha para Jesus agora, dentro dessa formação. Que o mais interessante é isso. Que ele nunca se referiu a ela como mãe. Ele sempre falou dela mulher, tá certo? Inclusive na cruz. E o mais interessante, que a Deus ele falava de pai. Ele chamava Deus de pai. Sempre chamou. Por isso que nós estamos nessa adoção, né, sacrificial de Jesus por nós, levando a Deus como Pai nosso também. Tá bom? Amém. Vamos lá. Próximo ponto. Eu quero pedir perdão se no modo que eu falei... Não, foi esclarecedor. As pessoas podem ter entendido que Maria era uma pessoa, uma mulher qualquer. Não, não ela é. não era. Ela foi uma escolhida. A coragem, eu falo que Maria era raçuda. Raçuda, vocês sabem o que é isso? É ficar grávida naquele tempo, sem ter o marido. Ela era uma mulher de raça, uma mulher maravilhosa, espetacular, escolhida por Deus. Então, Maria é grandiosa, mas não deve ser adorada. E Jesus foi gerado sem pecado. Ele não tinha descendência de Adão. Eu creio nisso. Amém. Amém. Não ficou, não. A gente precisa parar de... porque tem a vertente, né, de que os evangélicos não gostam de Maria. Não, nós gostamos e admiramos, né? Próximo, Espírito Santo. Cremos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas, Antigo Testamento, e continua guiando o seu povo no recebimento do Espírito Santo,
no ato da salvação. Nós cremos isso. Você recebeu Jesus, nesse ato de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo. No poder de Deus, fluindo na vida do salvo, através do Espírito, conforme ensinado por Jesus, em João 7, 38 e 39. Na atualidade, cremos nas manifestações do Espírito Santo para a edificação da igreja, conforme sua soberana vontade. Cremos nos dons espirituais. Depois, eu vou passar, irmãos, todos os versículos, porque eu preciso avançar, senão a gente não termina os pontos, tá? Mas temos aí Atos 1:8, mas receberei poder ao descer de vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né? O dia do Pentecoste. Atos 2, 1-4, e 1 Coríntios 12, de 1-12, que fala sobre os dons do Espírito. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos colocar no InChurch, que é o aplicativo da igreja. Tá? Então, todas as referências vão estar lá. E quando alguém perguntar, você fala, não, nós cremos nisso, está aqui, embasado na palavra. O homem, o próximo. Na queda do homem, na queda do homem e seu estado perdido, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o novo nascimento, através do arrependimento e da fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo, o pode salvar e restaurá-lo a Deus. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: cada um de vós deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos 3:19, arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E Romanos 3, 23 e 26, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem caiu quando ele desobedece lá no Éden. E a partir dali, toda a humanidade, né? Às vezes a gente ouve assim, um dia eu vou ter uma conversa com a Eva. Se fosse você, você teria feito igual. Né? Então a gente... baixa aí, né? Que se fosse a gente, mesma coisa. Existência, 7. Existência, o próximo, Mike. De Satanás. Ai, não fala nesse nome. Tem gente que fala isso, né? Ai, nem fala. Não fala o nome dele. Não, a gente acredita que ele existe, né? Na existência real dele. Seus demônios, 1/3 veio com ele. Então, é muito demônio que tem. E em seu presente controle sobre o homem não regenerado. Efésios 2:2. Alguém pode abrir? E alguém, 1 Pedro 5:8. Efésios 2:2. Efésios 2:2. 2:2. Em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém. Então, tem outras passagens que falam sobre ele. Mas essas duas, né, mostram aí, ele existe, ele é o príncipe da potestade do ar, né, o mundo jaz nele. Então, nós falamos dele, mas ele sabe que ele já perdeu, né, porque a igreja ora, a igreja avança, e o fim dele já está traçado. O Senhor já derrotou a morte e já tomou a chave da casa dele. Ele não tem nem a chave da casa dele. Então, e nós não tememos a ele.
porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que nos garante, né, o enfrentamento dele. O próximo, casamento. Nossa igreja, olha só a que ponto chegamos, né? Precisamos ter escrito isso, que foi instituído por Deus. Sabemos disso, para nós isso é óbvio. Mas os dias que vivemos, precisamos deixar isso bem claro, para que a igreja não sofra algo que vá contra a sua regra de prática e fé, né? Então, é ratificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Eu fiz uma pesquisa e várias igrejas já têm nos seus sites isso, né? Para não ter confusão, para não ter processo. Quando foi feito o estatuto, há 25 anos atrás, não estava tão como agora, né? O pastor Lelo já viu essa parte aí, que é muito importante para nós. Os irmãos entenderam, né? Amém? A igreja, número 8, é o corpo de Cristo. Ai, não, eu sou a igreja. Ok, somos a igreja, mas precisamos nos reunir, porque o corpo tem que andar junto. O braço não fica sozinho, o dedinho não anda sozinho. Né? Todos nós precisamos estar unidos. Coluna e firmeza da verdade. A igreja é única, una, santa e universal assembleia dos fiéis, que se expressa localmente através daqueles que foram batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que estão sob autoridade reconhecida e que se reúnem para adorar, levar adiante a comissão da igreja e ministrar de acordo com o que o Espírito Santo dirige. Depois eu passo as referências, irmãos. O próximo, batismo nas águas. Nós batizamos por imersão, né? No batismo bíblico, assim como nosso Senhor Jesus foi batizado. Efetuado por imersão em águas, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus, como um testemunho público de uma nova vida com Ele. Temos aí Mateus 28, 19, Romanos 6, de 1 a 6 e Colossenses 2, 12. O próximo, Mike. A ceia do Senhor, uma vez por mês. Fazemos a ceia do Senhor, em memória dele, assim como ele pediu. Então, na ceia, que é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus, simbolizada por meio dos elementos utilizados. Aqui utilizamos o pão e o suco de uva. Nesse memorial, o pão representa seu corpo, dado por nós no Calvário, e o suco da uva simboliza o seu sangue derramado. É celebrada pela igreja até a volta de Cristo. E a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Prezamos por isso. Até às vezes quando tem a ceia, toda a ceia, se temos visitantes, é falado, né? Se você está em comunhão com a sua igreja, se você é batizado, participe conosco. Então, por conta de se examinar e de tomar, não para condenação. Próximo, Mike. Oração pelos enfermos e unção com óleo. Aqui também cremos nisso porque a palavra nos orienta. No ato bíblico e simbólico que representa a consagração, a separação para um propósito divino, a cura de enfermidades e a presença, poder do Espírito Santo. No Antigo Testamento era usado para separar reis, o óleo, sacerdotes e objetos para Deus. No Novo Testamento está associado à oração de fé para a cura física e espiritual. Cuidado com o uso do óleo. Não saia derrubando o óleo em qualquer coisa, em qualquer lugar. Aqui oramos pelos enfermos, chamamos os pastores e presbíteros para ungir com óleo, pela direção da palavra.
Vou mandar as referências também, irmãos. Eu preciso correr porque tem mais um pouquinho. A apresentação de crianças também, na necessidade dos pais, por meio de um ato de compromisso com a educação cristã de seu filho, dedicarem-se as crianças ao Senhor. Assim como o próprio Jesus, também fazemos esse ritual. Algumas igrejas batizam criança. Nós não batizamos criança, porque entendemos que o batismo é uma decisão consciente sobre a morte do velho homem e a nova vida. Amém? Então, aí eu pus uma figura quando Jesus foi levado por José e Maria. Santificação, já falamos um pouquinho sobre isso, é uma decisão do cristão de viver uma vida separada do pecado para servir a Deus. Alguém abre, por favor, 1 Pedro 1,16. Estou quase acabando, tá, queridos? Um pouquinho mais de... já termino. 1 Pedro 1,16 e alguém abre Hebreus 9,14. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Santificação. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém. O próximo ponto, Mike. 15, dons ministeriais, na totalidade dos 5 dons ministeriais de Jesus Cristo, distribuído à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Sem ler na Bíblia, quais são os 5 dons ministeriais? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Né? Esses são os 5 dons que cremos e temos aqui na igreja. Pastores, temos mestres, temos profetas, temos pastores, apóstolos e mestres, e evangelista. Amém. E os dons vocacionais, na chamada individual, todo mundo que está aqui dentro hoje, né? Cada membro do corpo de Cristo, para um propósito específico. Você não está aqui à toa, você tem um propósito dentro da casa de Deus, na composição da igreja. Todos quantos nasceram de novo têm uma vocação para o exercício do ministério. Próximo, dízimos e ofertas. Algumas pessoas novas que estão chegando na igreja falam, nossa, vocês não falam muito de dízimos e ofertas. É porque a gente pressupõe que todos conhecem a palavra e obedecem a palavra. Dízimos e ofertas estão na palavra. E quem vê isso como algo material, ainda não entendeu o que é o dízimo e a oferta. A pastora Miriam, no culto de primícias, foi muito feliz na explicação de ambos. E quem tem ainda dúvida sobre isso, quem ainda não é dizimista, quem ainda não é ofertante, dizimista e ofertante, o dízimo, ele tampa a boca do devorador. E a oferta, ela traz prosperidade. Aqui a gente não fica apelando dinheiro. Olha, traz o dinheiro, vamos fazer a oferta. Não, aqui a gente fala, é a hora dos dízimos e oferta. Desculpa, gente. E é isso. Obedecer. Amém? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, procure um pastor, procure um líder, tá? E peça orientação. Amém? Terminando, falta 3. Segunda vinda de Cristo. Nós cremos na segunda vinda de Cristo em 2 fases distintas. A primeira, invisível para o mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Nós temos essa visão, a igreja, tá? Pré-tribulacionista. Também é um estudo bem polêmico. Várias igrejas, cada igreja tem uma visão. Nós aqui cremos que seremos arrebatados
antes da grande tribulação. No encontro nos ares com o Senhor Jesus. Tá? E eu tenho aqui como provar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Alguém também abre. 1 Coríntios 15, 51, 54. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. 1 Coríntios 15, 51, 54. Apocalipse 24, 20, versículo 4. Pode ler o primeiro, amor. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Coríntios 15, 51, 54. Primeiro Coríntios 15, 51, 54. Vai, gente. Obrigado. Lê aí. Amém. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista de imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é isto que é mortal, e isto é mortal se revestir da imortalidade. Não, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Zacarias 14, 5, eu vou ler aqui. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Não, errei. 14, 5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Isso é na segunda vinda. E Judas 1,14. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Não dá para entrar nessa questão, que demora muito, mas nós cremos nessas duas vertentes. Primeira, invisível, o arrebatamento, e a segunda, vinda com os santos, com a igreja, quando Jesus vem reinar aqui. Penúltimo ponto, tribunal de Cristo, todos vamos comparecer a ele, no comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Isso aqui é quando a gente for receber o nosso galardão. 2 Coríntios 5:10, tá? Se quiser anotar. E juízo final, céu e inferno. No juízo vindouro, que justificará os fiéis e condenará os infiéis ao inferno e à separação eterna de Deus. E na vida eterna, de gozo e felicidade para os fiéis, de tristeza e tormento para os infiéis. Acabamos, irmãos. Essas são os 20 pontos. Teve gente lá em cima que ergueu a mão, assim, ó. Eu vi, hein? São os 20 pontos que a gente precisava
demonstrar para a igreja, falar, nós cremos nisso. E eu vou deixar com vocês, tem o nosso último slide aí, é o nosso versículo da igreja, para que todos saibam que nós levamos a sério as Escrituras e somos uma igreja bíblica. Temos nossas falhas, mas estamos sempre tentando corrigi-las. Amém? Falei muito. Pode vir, mãe. Abençoe, queridos. Obrigado pela paciência. Obrigado, filha. Ainda bem que você é professora. É muita coisa. Glória a Deus, queridos. Isso vai ficar, né? Tem um site sobre isso daqui, se você quiser. É bom ter e sempre dar uma olhada, né? Às vezes tem perguntas que vêm para a gente não lembra. Então vai ficar lá, você separa para você e sempre tem a palavra certa do que cremos, né? E se tiver alguém com alguma dúvida, alguma coisa, pergunta para um pastor. Nós estamos aqui e nós temos o IFC, queridos, que é a nossa sequência também de estudo. Por isso, o que nós queremos que a igreja tenha? Toda pessoa que tem algum cargo na igreja fazendo o IFC. Quem já fez, tem gente fazendo, e quem está começando, vamos fazer, para nós sabermos certinho o que é a sequência da igreja, o que é a palavra de Deus revelada. Essa semana nós temos já a primeira aula do IFC. Sexta-feira, se você quiser assistir uma aula para ver o que significa o IFC, como são as aulas, vem aqui sexta-feira às 19h30. Eu falo 19h30 porque às 19h a turma que está fazendo tem a prova, né? E depois nós começamos a aula. Você vem, assiste uma aula, sem compromisso. Depois, se você gostar, você continua. Amém? Vamos encerrar, então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esta manhã. Nós te louvamos porque nós temos a Tua palavra e nós queremos segui-la. Queremos ser obedientes ao Senhor, para nós errarmos menos. Este mundo nos traz tanta coisa na nossa cabeça, nós ouvimos tanto, mas nós queremos ser fiéis à palavra do Senhor. Dá-nos um dia de paz, um dia de agradecimento a Ti, Senhor. E à noite voltaremos aqui para continuar a aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos leva, Senhor, na Tua paz, pois nós te amamos, Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu gosto de sempre lembrar o Pai Nosso, porque às vezes a gente ora e nós estamos pecando até em orar o Pai Nosso. Lembra bem do que nós falamos nessa oração. Amém? Tenha um dia de paz, queridos.